Olá pessoal, no AmigoOffice de hoje eu estou aqui com o Dr. Diego Ocares. Ele é médico intensivista, clínico geral e é o responsável por uma empresa de home care. E o papo nesse bloco é home care, o que consiste e os desafios dessa atividade médica complexa e imprescindível. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco a gente vai falar sobre o home care, o que consiste, né, que é uma palavra em inglês, o que consiste, quais são os principais desafios. Eu queria que você olhasse, Diego, me falasse um pouquinho da tua formação, mas eu queria que você desse o olhar da equipe de saúde, ou da equipe que vai cuidar, e também da estrutura familiar, porque não tem como, né? Home care é casa, e tem família, e tem pessoas dando palpite, falando, se envolvendo. Edmilson, a gente diz sempre que no ambiente hospitalar, o paciente está sujeito a um regramento, a normas técnicas, operacionais, sanitárias, identificação, horários e por aí vai. Quando ele se transfere, esse cuidado é transferido para o ambiente domiciliar, ele passa a ser dono. É importante, por mais que tenhamos... Ele é o diretor administrativo da casa dele. Por mais que tenhamos regras operacionais, de armazenamento de medicamentos, gás, equipamentos, por aí vai, respeitar essas normas do domicílio, né? O sagrado de cada família. E conciliar esses valores é um desafio na nossa realidade, né? Conciliar valores de ordem da ceifação, muitas vezes, do paciente é ceifado da sua intimidade. Porra, né? Como? Imagina você na sua casa e todos os dias, pelo menos 2 ou 3 vezes, a sua campainha é acionada por um profissional que está chegando para fazer um tratamento, ou por uma empresa que está chegando para entregar um medicamento, ou retirar um equipamento, introduzir alguma coisa naquela linha de atendimento. Então a rotina do domicílio, por mais que tenha um dono, ela acaba sendo muito perturbada. E isso é fonte de conflito. De conflito com o paciente e com os familiares também. De não entendimento, né? A gente hoje vive, os avanços tecnológicos hoje nos permitem atender cada vez mais complexidade, ou seja... Em casa que você fala? Em casa. Outrora, pacientes que seguramente estariam internados dentro da terapia intensiva, em ventilação mecânica, hoje eles se encontram domiciliados. Então, o desafio é grande, levar pessoas, levar estrutura, levar equipamentos. Os avanços tecnológicos nos permitiram isso, equipamentos de telemedicina, telemetria à distância, ajuste de aparelhos à distância, permitem a admissão dessa complexidade. E, ao mesmo tempo, essa invasão do domicílio tem que ser conciliado valores sagrados daquela família, né, de ordem comportamental, lembrando que a gente atende o paciente da Vieira Solto a uma comunidade, eventualmente que a gente tem acesso nas 24 horas. Então, assim, entender, falar a linguagem desses diferentes players é o desafio. Essa equipe acaba se mantendo, né? Porque para criar intimidade, conhecer, ou vocês variam muito as pessoas? O médico costuma ser o mesmo, o técnico, o fisioterapeuta, a nutrição costuma ser a mesma pessoa? Sempre desejável manter a mesma equipe a maior parte do tempo. Mas é importante destacar que as pessoas adoecem eventualmente. Sim, têm direito às suas férias e por aí vai. Eu digo que assim, a fase inicial da implantação do processo de atendimento domiciliar é muito desafiadora para todos, porque independente da capacidade técnica do profissional que está entrando naquela casa, se ele não demonstrar empatia ou se o santo não cruzar,
ou seja, todas essas variáveis estão presentes. Então, assim, os primeiros 15 até um mês de início do atendimento, geralmente a gente tem uma rotatividade um pouco maior de profissionais. E essa rotatividade vai de acordo com o desenvolvimento e a aceitação dessa família em relação àquele... Não só da família, mas do profissional também. Imagina, hoje eu estou lhe atendendo. Prazer, Edmilson, eu sou o Dr. Diego Alatocares e por aí vai. Vamos criando um vínculo, uma empatia. A partir do 10º atendimento, eu já chego e falo, e o nosso Flamengo ontem? Como é que você viu? Nossa, não, tem o Flamengo, eu sou fluminense. A gente vai criando essa empatia ao longo do tempo, né? Permitir que esse tempo ocorra para que essa empatia aumente, tanto por parte de profissional para com família, com família para profissional. Certo. Isso é o desafio no primeiro mês de atendimento, digamos assim, para que haja essa fidelização da equipe e esses atendimentos se dê de forma mais fluida. Nesse processo, porque o home care geralmente o paciente não começa no home care, ele começa no hospital. Pode ser eventualmente alguma coisa, mas ele vai no hospital, você percebe o jeitão dele, da família, e depois vai para casa. Você já tem, assim, uma tendência de, já nessa olhar inicial, já tentar mandar um grupo que seja melhor aceito para aquela família? Você já tem essa percepção ou não existe esse olhar? Bom, o problema começa nesse momento que você falou, no momento da admissão. Vamos lembrar que a pessoa, na maioria das vezes, preservava uma certa autonomia, ia, fazia seus deveres, se for um aposentado, fazia, tinha sua rotina de ir no banco, e de repente ele entrou no hospital vítima de um AVC. No momento que ele entra na emergência, já é possível, como médico você sabe, prever que aquele paciente vai precisar de algum tipo de suporte, que nível de suporte ele vai precisar, e por aí vai. Só que o hospital é uma instituição de agudo. Ele é feito para resolver aquele problema naquela hora. Então, o menor dano possível, ou uma intervenção, mas já se sabe nesse momento que tipo de sequela esse paciente vai ficar, que tipo de suporte ele vai necessitar lá na frente. Mas isso não é muito bem alinhado, não é bem esclarecido. Na minha realidade do home care, para o setor privado, esse paciente ele é comunicado praticamente 48 horas antes da alta dele, é acionado o home care e ele vai para casa e ele chega sem muita expectativa. O que ele vai receber de fato, o que ele não vai receber, o que ele vai ganhar, como ele vai melhorar, como ele vai evoluir. E se a gente não dá conta de fazer isso, você imagina de em 48 horas eu mobilizar em todo o estado do Rio de Janeiro uma estrutura que leve equipamentos, equipe, profissionais, gases medicinais. Como vou ter tempo para colher essa história biográfica e prestar assistência mais customizada? Eu sei que o Edmilson é tricolor, eu sei que ele gosta de assistir o Fluminense, de repente eu assisti botar uma televisãozinha ali, sempre estar atento a essas questões. Prestar esse atendimento mais customizado é possível, quando se tem tempo para implantar. Claro. Mas eu digo para você que na linha do tempo, dentro desse período nevrálgico aí, que vai de 15 dias até os 30 dias iniciais, é possível você já ter uma noção desta dinâmica, como vai se dar, e customizar esses atendimentos de maneira que o paciente se sinta mais confortável, claro. E a família também. Acaba que a pessoa vai tanto lá que a ideia é que você tenha quase uma pessoa da família, né? Como é que você... Tem outro desafio, você conciliar a questão do profissionalismo com a questão da amizade, porque o brasileiro vai ficando amigo, vai sendo... Está sentando na mesa, conversando, batendo papo, contando piada, que é o jeito do brasileiro, do carioca em particular, né? Isso também é complicado, né? E se você trocar esse e botar o outro já vai ser, meu Deus, é um desafio. Toda família é diferente. É. Toda família ali no seu seio, na sua intimidade, tem hábitos, tem um acolhimento maior ou um distanciamento maior, é natural. Aí entram questões religiosas, culturais, origens e por aí vai.
esse comportamento por parte do profissional, ele tem que saber lidar e tatear, e ele vai acontecendo naturalmente. Tem profissionais que tornam-se membros da família, outros não. Né? E você, de novo, existem pessoas que acabam, de um tempo, ficando um pouco mais íntimas, né? Então você acaba, e tem profissional que se coloca como profissional o tempo todo. Uma vez eu fui do Corpo de Bombeiros muito tempo, um determinado tenente, que era meu colega de turma, o pessoal da ambulância falou assim: pô, doutor fulano de tal, o senhor vem aqui, não conversa com a gente, não bate papo? Eu disse: estou aqui para conversar, estou aqui para trabalhar. E no ambiente do quartel era um ambiente amigável, que você tinha as diferenças hierárquicas, mas que era ali um trabalho duro, que interagir, para mim, minimizava o tempo, o sofrimento. Para ele não, né? Então ele não é um cara que quer bater papo. Então um cara como eu, que gosta de conversar, falar de amenidades e tudo mais, eu iria ser colocado numa família que gosta mais de papo, e ele talvez numa família que não gosta de papo. Seria esse você tenta ver o perfil. Esse é o desafio da escala. A partir do momento que eu vou tendo conhecimento dos valores, né, sócios, culturais, econômicos, os comportamentos religiosos dessa família, a gente vai num contingente desafiador e enorme, que hoje nós estamos falando aí de 2.200 técnicos de enfermagem, 1.000 e poucos fisioterapeutas, quase 1.000 fonoaudiólogos, 300 médicos, outros 200... São muitas especialidades, muitas pessoas envolvidas. Então, colocar essa pessoa que tem essa dificuldade, eu estou aqui para trabalhar, dentro de um determinado domicílio, não vai dar certo. Não vai ficar no hospital. Talvez a função dele seja no hospital. Ou talvez seja numa família que prefere esse tipo de comportamento. Então, esses ajustes todos são possíveis e são necessários. Mas nem sempre você consegue conciliá-los a tempo. Assim, Diego, quando você fala do paciente home care, isso quer dizer que ele vai ficar em home care a vida inteira, ou existe aquela condição da pessoa estar hospitalizada, home care e depois alta? Esse caminho, ele ocorre com frequência ou é algo infrequente? Não, isso é uma pergunta assim importantíssima, que é de difícil entendimento familiar. O home care, ele envolve diferentes complexidades e classificações de pacientes. Tem pacientes que são do tipo manutenção, ou seja, eles não vão evoluir para a alta, propriamente dita, voltar a frequentar a rede credenciada, né? E tem pacientes que vão permanecer, que vão ter essa alta, né? E a complexidade desses atendimentos vai mudando ao longo do tempo. Exemplo, eu disse agora há pouco sobre um paciente em ventilação mecânica, que há muito tempo. Eventualmente esse paciente ele sai da ventilação mecânica, ele está num programa de internação domiciliar, com técnico de enfermagem 24 horas, com todo um aparato dentro desse domicílio. Com fornecimento de medicamentos e por aí vai. Esse paciente ele sai da ventilação mecânica, eventualmente ele tira a sua traqueostomia. Ele passou a ter uma complexidade bem menor. Ele passou a ter necessidade de um cuidado que envolve um familiar. São cuidados que a gente diga cuidador leigo. Dar comida, dar remédio, praticar a higiene. Isso não é um cuidado que necessite de um técnico prestando. Então esse paciente passa a não ter a necessidade de um técnico de enfermagem 24 horas na casa dele. Ele passa a ter a fisioterapia eventualmente para reabilitar, ele continua tendo a fonoaudiologia para reabilitar a parte deglutitória quando possível. E essa transição de cuidados de complexidade entre as famílias nem sempre é compreendida. O cliente às vezes ele se sente como se estivesse perdendo algo. Entendi. E ele não aceita. E não conquistando mais autonomia. Ele não olha pela autonomia ou pelo âmbito da autonomia. Lembra que de uma situação que você está no hospital, que você está recebendo os remédios, custeados ou pelo poder público ou
pelos planos de saúde. Você sai de uma internação hospitalar para uma internação domiciliar, de acordo com os critérios pré-estabelecidos, com as pontuações que você faz, com os scores que você preenche. E você continua recebendo todos esses seus remédios de uso contínuo, por aí vai. E chega um momento que ele passa a ter que ter a responsabilidade não só pelo cuidado, como também do financiamento. Aí dói no bolso e reclama. Complica. No home care, eu sei que tem diferentes complexidades, mas independente da complexidade, é obrigatório a presença de algum familiar ou não? Porque, por exemplo, dependendo da situação, tem um técnico de enfermagem 24 horas por dia. Esse home care implica em ter sempre um responsável na mesma casa? 100% das vezes. Implica? Essa pergunta também é muito pertinente. Imagina como um terceiro pode se responsabilizar pelo cuidado do domicílio como um todo. Então, assim, se aquela casa precisar de alguma manutenção, se ele precisar de algum recurso, se aquele paciente eventualmente descompensar e necessitar ser hospitalizado, quem vai acompanhá-lo até o hospital? Quem vai fazer essa... Então é necessário 24 horas por dia. Aliás, existem alguns regramentos para a concessão do atendimento domiciliar em si, né? As regras básicas... Você pode dar um pulinho ali no mercado, não pode, né? Mas a não trabalha nesse nível de problemática. O cara, vou aqui na padaria e volto, não é um problema. Mas, assim, o paciente não pode ficar... vou trabalhar hoje, chego no final do dia. Não é uma opção, inclusive, é um motivo de negativa muito comum de atendimento domiciliar. A ausência do cuidador formal ou de um familiar. É complexo, né, isso, né? Bem complexo, mas essa é uma regra fundamental do home care. Tem algumas regras que a gente contraindica formalmente. Exemplo, um lugar que eu não possa entrar nas 24 horas do dia. Ou seja, se eu botei um paciente em casa, eu preciso entrar lá, eventualmente, 24 horas do dia. Sim. Levar um medicamento, levar uma ambulância, levar um oxigênio. Como que eu faço isso numa comunidade com barricadas e por aí vai? Às vezes isso é impeditivo. Eu não consigo chegar, eu não consigo entrar. E aí quando você nega, a empresa já não tem condições de pegar. Sim. Aí, ou ela se muda... Ou se muda, ou se adapta. Normalmente vai para casa de um familiar, de um parente. O vizinho se disponibiliza. O brasileiro é muito solidário também, né? Estamos experimentando essa catástrofe no Rio Grande do Sul. A gente vê, nessas horas a gente vê a solidariedade do brasileiro. Mas existem situações em que o cuidador é um vizinho de porta que está ali, está dando suporte e por aí vai. E já teve situação de você estar numa área atendendo e essa área se torna conflagrada depois, porque isso também pode. A barricada ser construída depois que você... Acontece de tudo. Existe uma negociação contínua com o familiar que tem que ser envolvido. Às vezes o profissional não consegue entrar. Ou não quer entrar numa situação em que ele tem que pedir autorização a homens eventualmente armados e por aí vai. A gente tem essa realidade, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro. Mas que, como carioca, a gente muitas vezes contorna ou procura contornar. Dentro dessas comunidades moram fisioterapeutas, moram técnicos de enfermagem, tem uma clínica da família com um médico, eventualmente, para prestar um atendimento. E sempre que possível fazer a gente faz. O home care não é obrigatoriamente o paciente acamado, ou é? Não. Ele pode... É o paciente que tem incapacidade... Um dos critérios, princípios, é incapacidade de se deslocar até a rede credenciada. Não, assim, incapacidade porque assim, e necessita de cuidado diário. Isso. Né? Porque se ele tiver uma capacidade mais uma vez por semana, só que tem atendimento, o próprio transporte vai lá, leva e traz de volta. Isso. Né? Então seria a necessidade de frequência e sequência e a capacidade de ir. Isso. Uma coisa, a gente está falando de eventual ida a um médico a cada 2, 3 meses. Agora, você ter que ir a uma fisioterapia 4, 5 vezes por semana, a um fonoaudiólogo 2 vezes por semana, a um médico semanalmente, eventualmente, dependendo da complexidade do paciente,
isso é inviável do cara se organizar ou conseguir viabilizar, né? É interessante. É complexo realmente o que você está falando. A gente acabando esse bloco, né? E é muito legal a gente aprofundar e conhecer esse tema que é bem interessante. Gente, é isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.